Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estou aqui na presença de Deus, junto a todos vós. Paz de Deus, paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus que também fui atropelado, mas Deus me guardou. Ainda estou com algumas dores, mas louvado seja Deus, estou melhor. E aos meus amigos, aqueles que têm orado por mim, eu logo entrarei em contato com vocês. Ainda não pude entrar em contato por motivos que ainda estou fazendo algumas medicações, então eu prefiro me resguardar um pouco. Mas esse vídeo já estava programado, eu tinha que gravar esse vídeo, mediante alguns acontecimentos que têm deixado nós um pouco preocupados e que têm surgido em várias denominações, e parece que agora tem aumentado, embora um assunto parece que já muito batido. Mas, irmãos, o adversário é assim, ele não cansa de bater no mesmo assunto. E nós temos que também defender sempre quando necessário, para que não haja uma ruptura. Porque como uma guerra, você vai numa guerra e o inimigo às vezes vai batendo de frente com aquele fronte que está defendendo. Se ali há uma certa afrouxura, vamos dizer assim, um certo desleixo de não combater aquilo, pode haver uma infiltração maligna ou infiltração do inimigo. Então, por isso eu quero passar para vocês isso aqui. E por favor, meditem bem, que aqui não se trata de atacar nenhum tipo de denominação, porém, se faz necessário falar o nome, porque a denominação proclama isso em plenário e até nos seus cultos, não é uma só, é várias. Então, como ela proclama isso em plenário, deve ser defendida a palavra de Deus também em plenário. Que a palavra de Deus, ela se defende por si mesma, porém, nós, que somos servos de Deus, não devemos deixar, irmãos, as coisas correrem de qualquer maneira. Temos que nos posicionar, ser ousados nas nossas posições. Tem gente que fala, deixa para lá. Não, eu não deixo nada para lá, irmão. Eu só deixo para lá aquilo que Deus manda deixar para lá, certo? O pecado eu quero deixar para lá. Mas defender a obra do Senhor Jesus Cristo, eu não deixo para lá, não. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, irmãos, é o único caminho e é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro que possa dar ao homem a salvação a não ser Jesus Cristo. Se vocês lerem João capítulo 14, versículo 6, vocês vão encontrar lá que Jesus assegurou-lhes, nesse versículo, que a única maneira de chegar ao Pai, quer dizer, para chegar a Deus, é através dele, através de Jesus Cristo. Porque se algum outro fundamento, irmãos, for colocado, entende, que não seja Jesus Cristo, para nos conduzirmos à salvação, então esse lugar não é digno nem de nós entrarmos, porque esse lugar ele está demonstrando uma heresia diabólica e satânica, porque não existe outro caminho, não existe igreja, não existe nada nesse mundo que conduza a Jesus Cristo. A igreja apenas é uma reunião de pessoas, cada uma tem a sua fórmula a sua maneira de liturgia, mas ela não deve se autodenominar a detentora da salvação. Quando ela faz isso, ela está roubando a glória de Cristo Jesus. E o ladrão não entra no céu. E se você está num lugar em que você faz parte com o ladrão, você é cúmplice dele, ok? Então tenhamos cuidado e saibamos dividir as coisas, irmãos. A não ser que você está ali para tentar resgatar alguma alma. Aí é outra coisa. Agora, se você está ali consciente e ainda participa daquele ato, você está sendo conivente com aquilo que não vem de Deus e você pode realmente perder até a espiritualidade quando você souber o que vai acontecer dentro de determinadas instituições que já estão ligadas com o anticristo, ok? Então, irmão, nós temos que entender isso. Não temos outro fundamento além deste. E esse fundamento deve ser honrado.
deve ser honrado como uma única entrada para a glória de Deus. A única entrada, não tem outra. 1 Coríntios 3, versículo 11, diz assim: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. Qual foi o fundamento? É Jesus Cristo. Não tem como colocar outro fundamento além de Cristo Jesus, certo, irmãos? O Evangelho, quando ele relata isso, irmão, quando ele fala isso, que está escrito que Jesus Cristo é o único Salvador, irmãos, nós sabemos que ali está falando algo que realmente é a verdade. E a maior mentira de algumas denominações, não todas, não vamos generalizar, de algumas igrejas evangélicas, é tirar o foco de Jesus Cristo, apregoando um outro evangelho. Um evangelho sem Cristo, um evangelho sem o fundamento de Cristo. Um evangelho sem a única solução para o pecador, que é Cristo Jesus, ou em Yeshua HaMashiach, como você quiser falar no hebraico, né? Então, vejamos bem, irmãos. Esta é uma das maiores mentiras. Infelizmente, quando alguém coloca uma denominação ou um CNPJ, ele está cometendo uma mentira, uma heresia e algo que deve ser combatido. E muitas das vezes eles se dizem cristãos e ocultam a verdade de Cristo e colocam dogmas humanos, né? Que são às vezes até, irmãos, dogmas que trazem até uma certa reverência na liturgia do culto. Porém, por trás daquilo ali está algo maligno, para fazer com que você tenha, então, uma impressão que você está servindo a Deus no lugar certo. O Senhor não está olhando os preceitos e dogmas humanos, porque o Senhor, irmãos, Ele é a salvação. Ele é o caminho da salvação. Ele quer que nós fujamos do pecado. Nós estando nele, nós não vamos cometer pecado se nós estivermos nele. Ou melhor, e ainda que cometamos o pecado, porque a palavra de Deus diz em 1 João, versículo 8, se dissermos que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós. Então, irmãos, todos têm, infelizmente, essa vida terrena, essa vida da carne, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo, irmãos? Então, para herdar a vida eterna, você precisa de quê? De ter Jesus Cristo. O restante, você tendo Cristo, Ele mesmo vai te orientar. Não adianta você, eu tenho que usar isso, tenho que colocar aquilo, tem que ter esse costume. Se você não tiver Cristo, não adianta nada. O Evangelho não é isso daí. O Evangelho é Jesus Cristo. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Então vamos nos abraçar em Cristo Jesus, irmãos. E outra coisa, irmãos, e a única maneira de herdar a salvação é através de Cristo. Se nós colocarmos o homem como centro da salvação, então aí nós cometemos uma heresia tremenda, algo que aborrece Deus. Deus odeia isso daí, irmãos, para ser bem sincero. Deus odeia, porque Deus não quer que ninguém roube a glória do seu amado Filho. A sua glória, a glória do Eterno, não pode ser trocada por nenhum Deus ou por nenhum homem. Todos aqueles que se colocaram querendo se achar Deus, hoje não estão mais na terra. Hoje só resta, irmãos, aquela história que ficou no passado, para que nós tivéssemos um exemplo de que não adianta nada se não for através do eterno Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta nada, irmãos, nós fazemos estas coisas, porque ninguém pode colocar outro fundamento a qual já foi posto. Isso está escrito, irmão. Não podemos colocar nenhum pregador, nenhum outro tipo de dogma que possa ter significado para a salvação. O significado da salvação, a salvação está em Cristo Jesus, que através da sua palavra, porque Jesus Cristo foi a palavra feita carne, mas ele deixou também
uma palavra escrita para dar para nós, irmãos, uma linha de seguimento. Senão nós não saberíamos como seguir. E hoje também existem denominações que querem tirar, irmãos, esta simplicidade do povo, dele crer que a Bíblia é a palavra de Deus e colocar uma palavra que nunca foi colocada desde o princípio da formação, da criação das Sagradas Escrituras. Eles colocaram uma palavra contém. Ora, o Evangelho, irmãos, ele dá para nós a instrução. E a instrução, ela está onde? Está escrita onde? Na Bíblia Sagrada. Logicamente que a palavra Bíblia quer dizer uma coleção de livros, ou uma biblioteca de livros. Foi colocado esse nome. Antigamente, até hoje ainda, se você procurar em alguns lugares, aqui não sei no Brasil, mas em alguns outros lugares, você encontra Sagradas Escrituras. É a mesma coisa, ok? Mas o que importa é o que está escrito ali dentro. Eu não posso dizer que eu não vou julgar pela capa, eu vou julgar o conteúdo todo no sentido de que é a palavra de Deus. Eu não vou dizer que contém, não, é. Porque desde o momento que eu coloco uma coisa santa num lugar que não, ainda que não seja santo, mas se eu colocar, vamos supor, algo santo dentro daquilo que ainda não está santo, aquele lugar fica santificado pela santidade daquilo que é santo. Porque a santidade irradia, não é porque é um livro, que eu vou dizer, nesse livro contém a santidade, não. Se a santidade está ali, aquele livro se torna santo, porque a santidade contagia ele. E os homens na carne começam a buscar erros de traduções e etc. E isso, irmãos, faz com que o ouvinte despercebido possa ser levado a doutrinas estranhas, aquelas que nós já conhecemos. E a palavra contém a palavra de Deus. À primeira vista parece algo sem nenhum tipo de implicação, mas profundamente nós analisamos essa afirmação e podemos entender que isso traz na mente da pessoa que a palavra ela pode não ser totalmente a palavra de Deus, tirando a inerrância das Escrituras. Isaías 40, versículo 8, proclama: a erva, presta bem atenção, irmão, e a flor cai, mas a palavra do Senhor, Deus, subsiste eternamente. Então eu não posso jamais dizer, como houve algum pregador aí que disse que as conclusões que você tira da Bíblia é lixo. Isso, irmãos, é um pecado grave, a pessoa tem que se retratar. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa dessa se retratar. E nós, lendo esse versículo, irmão, 40 de Isaías, versículo 8, nós podemos entender que ele reitera a permanência e a infabilidade da palavra de Deus quando ele diz que, quando ele fala assim, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, subsiste eternamente. Então ela dá para a palavra de Deus uma conotação eterna. Então não há como colocar contém naquilo que é. Entende, irmãos? Temos que tomar cuidado. E há líderes de denominações que estão usando esse termo que outrora não usavam e que de repente, de uma época para cá, inseriram nos seus pontos fundamentais de doutrina que a Bíblia agora contém a palavra de Deus. E os que vão vindo novos estão sendo enganados por esse espírito que parece tão simples, parece uma coisa tão pequena, mas aí torna o homem o centro da palavra, o centro da pregação. E sendo assim, irmão, o homem ele quer se colocar no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Então ele fala, eu te digo, eu te falo, Deus te manda, Deus te fala, e às vezes não está escrito nada daquilo que ele está falando, e o que ele está falando não se cumpre, porque não foi o Espírito de Deus, não é o Espírito de Deus, e ele está tomando o lugar do Espírito Santo, para que se cumpra o que está escrito, que naqueles últimos dias se sentariam na cadeira de Moisés, não entrariam e não deixariam o outro entrar. E ainda há pessoas que defendem essa ideia, irmãos, e defendem essa ideia contrariando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Irmãos, que as Escrituras,
elas são inspiradas pelo Espírito Santo, como nós ouvimos. Se ela é inspirada por Deus, por que é que eu vou dizer que ela contém a inspiração de Deus? O Senhor não falou que o que está escrito na palavra, o que está escrito nesse livro, contém a inspiração de Deus. Ele disse ao contrário. Ele disse que a palavra de Deus é aquela que tem a inspiração de Deus que está escrito na Bíblia. Agora, dizer que a palavra de Deus, que é aquela que sai da boca do pregador, é desqualificar a palavra que divinamente foi inspirada pelo Espírito Santo, conforme está escrito em 2 Timóteo 3,16 e 17. Infelizmente, há igrejas, há denominações, eu não vou citar nomes aqui, vocês sabem muito bem de muitas que eu estou falando. Peguem os seus inários, vocês que são da congregação, peguem o inário 4, o inário 4, que era anterior a esse que vocês têm hoje, leem os pontos de doutrina do inário 4. Ali vocês vão ver, eu acredito que 3 erros doutrinários que influenciam a salvação do homem. E depois, vocês pegam, no inário 4, vocês não vão ver. No inário 5, vocês comparem o 5 com o 4. Aí vocês vão perceber que existe realmente algo grave. E então o que eu faço? Saio, eu não estou mandando você sair. Eu estou apenas dizendo para você tomar cuidado. E o Espírito de Deus há de te orientar conforme a luz que Deus vai te dar no momento. Servir a Deus não é estar aglomerado com grandes multidões, porque hoje o Senhor não procura igrejas materiais de pedra, prédios cheios de pessoas. O Senhor procura igrejas cheias de Deus. Você é uma igreja e você pode ser cheio de Deus até dentro da sua casa, com a sua família, ou em alguma reunião que você se sente bem, onde você vê a Bíblia sendo pregada, onde você vê o Evangelho verdadeiro de Cristo sendo proclamado, onde você realmente vai herdar a inteligência e a sabedoria, o entendimento, a compreensão do Espírito Santo para saber que homem nenhum pode interceder entre você e Deus. Deus não depende da tua coleta, como já ouvi falar aí. Deus não depende se você é rico, se você é pobre. Deus não está olhando a quantidade de templos que tem a sua igreja, se a sua orquestra é maior do planeta. Deus está olhando para o teu coração, irmão. Lembramos que a menor cidade, uma das menores capitais de Israel, foi onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, constatado historicamente, biblicamente e arqueologicamente. Belém da Judéia, uma das menores das capitais. O Senhor poderia ter nascido em Jerusalém, mas ele nasceu em Belém da Judéia. Não se deixe levar por homens enganadores, presunçosos, que criam doutrinas para levar o homem à condenação. Mas busque a Jesus Cristo no silêncio do teu quarto, e Ele mesmo vai mostrar para você o caminho que você deve seguir, cujo caminho é Ele mesmo. Ele, a graça, porque Ele morreu na cruz. Ele é a obra, porque Ele é a obra da salvação. Ele é o caminho, porque Ele é a verdade e porque Ele é a vida. E Ele também é a porta. Então, irmãos, vejamos que essas palavras sejam bem gravadas dentro dos vossos corações para o bem das vossas almas. Se você sentir, passe esse vídeo para frente. Se você que ainda não creu em Jesus Cristo como seu único, suficiente e pessoal Salvador, ore, peça para que Ele te aceite e aceite-o também. E faça assim. Se tiver necessidade, nós estamos à disposição para ajudá-lo. Nós moramos em Portugal. No momento estamos fazendo alguma coisa em outro lugar, mas nós moramos em Portugal. E logo, você pode, a partir do dia 15, quiser entrar em contato, mandar um e-mail, nós estaremos à disposição para tentar ajudá-lo no sentido, porque nós não podemos salvar ninguém, mas ajudar nós podemos, porque é uma missão que o Senhor nos deu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho que conduz à vida eterna. Se você está de acordo comigo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos trabalhar juntos nesse tão grande empreendimento para a salvação das nossas almas.
Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz e na graça do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.